Pessoal, aqui é o José Alberto, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o escopo de algumas linhas proféticas, para que, tendo noção da abrangência da profecia, a gente a interprete corretamente. A introdução do livro do Apocalipse, Apocalipse 1:1, fala que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para revelar as coisas que em breve devem acontecer. Então esse texto está lá, olha só. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa expressão em breve deve acontecer, quando você lê o livro, ele começa ali com a carta às 7 igrejas, começa com a carta à igreja de Éfeso. E lá no final do Apocalipse, ele fala de Deus. Vai aparecer o milênio, o castigo de Satanás, o milênio, Deus passando 1000 anos com o povo dele, o castigo de Satanás durante esse tempo. No final, ele vai ser queimado no fogo. Aí Deus vem, faz um novo céu, a nova terra e habita para sempre junto com o seu povo. Então, a extensão de tempo que abrange as coisas que em breve devem acontecer é um período de pelo menos 3000 anos. Veja, nós estamos vivendo 2000 anos depois da história de Jesus Cristo. A gente sabe que Apocalipse foi escrito ali próximo do ano 100. Então, 2000 anos mais ou menos arredondado, né? 2000 anos até a volta de Cristo, 1000 anos do milênio, Jesus Cristo volta, faz um novo céu, nova terra. O Apocalipse ele tem um escopo de mais ou menos 3000 anos. Quando você lê Apocalipse 12, versículo acho que 20, como é que fala lá? 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Capítulo 12 fala ali de Satanás guerreando contra o povo de Deus. Ele estava ali querendo pegar o filho quando ele nascesse, né? Que há de reger o mundo com cetro de ferro, que é aquela tensão com Jesus Cristo. E ele toma um revés e depois ele sai perseguindo a mulher que simboliza a igreja. E esse tempo que vai do início da perseguição de Jesus Cristo lá até ele ser destruído, um escopo de 2000 anos. 3000 anos, né? Porque ele vai ser destruído depois do milênio. Então, esse pouco tempo lhe resta não é um pouco de tempo assim como a gente poderia pensar de algumas semanas ou meses, é um pouco mais. Então, quando Jesus Cristo fala as coisas que em breve devem acontecer, ela se inicia logo ali na revelação de Jesus Cristo e vai até a restauração de todas as coisas. Sabendo que pouco tempo lhe resta, é Satanás fazendo essa graça aí durante esses 2000 anos que nós já estamos aí, né? Logo ele vai tomar um castigo aí de ficar aqui nesse planeta preso e logo mais ser destruído. Então a profecia tem uma abrangência de tempo de 3000 anos. Se você não presta atenção nessa dinâmica, você pode fazer todo tipo de confusão na interpretação. Tá? Então essa expressão, as coisas que em breve devem acontecer, tá? Ela é as coisas que aconteceriam logo ali a partir da revelação de Jesus Cristo, tá? Que era as primeiras mensagens e as coisas desdobrando no decorrer do tempo. No final de Mateus 28, versículo 20, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus Cristo ele fala que ele ia acompanhar a igreja, estaria presente com ela. E quando você vê ali no início do Apocalipse, ele andando entre os candelabros ali, as lâmpadas, né? É ele andando entre as igrejas. É o que diz aqui no começo, aqui, ó. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. O João se voltou, viu 7 candeeiros e um como o filho do homem andando entre eles ali. E depois no final do capítulo 1 ele fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos
das 7 igrejas, e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, ele tinha umas estrelinhas na mão, que eram as mensagens que ele apresentava às igrejas, e ele andava entre os candeeiros. Eu estou convosco todos os dias. Jesus Cristo andou com a igreja desde o momento que ele, depois que ele subiu ao céu, ele continuou. Não fisicamente, mas acompanhando a igreja, ministrando, enviando seus anjos, intercedendo. Né? E isso aí vai até o final. O Apocalipse, então, isso não significa que quando você lê o Apocalipse, você tem que interpretar ele, que ele vai se cumprindo assim aos poucos, até o final. Por quê? Porque na dinâmica do livro, quando você começa a ler, você já percebe logo que existe conjuntos de 7 que tem essa mesma abrangência. Ou seja, a abrangência do livro como um todo, tá? Ela tem um paralelo forte com as sequências de 7 da primeira parte do livro ali, né? Então vamos supor, as 7 igrejas. As 7 igrejas também, Cristo enviou, aquelas mensagens às 7 igrejas, elas foram um conforto e uma instrução para aquelas igrejas que receberam aquelas cartas, as mensagens, igrejas da época, né? Da Ásia Menor, e também são mensagens de Deus a igreja de todos esses períodos, ou seja, cada mensagem daquela, se você prestar atenção, ela é uma mensagem especial para o período da igreja, tá? De cada período, você começar a reparar, dá para você dividir esses 2000 anos de história, você vê ali uma primeira parte, a mensagem se encaixava bem em uma realidade daquela primeira história daquela igreja, depois uma segunda, terceira, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, vai até a igreja que vai estar presente na época da volta de Jesus Cristo, que é a Laodiceia. Quando você pega os 7 selos, você vê, começa ali com um cavalo branco, tá? E vai até o 7º selo, com o silêncio no céu por quase meia hora. Então, passando pelo 6º selo, que apresenta sinal no sol, na lua e nas estrelas. Logo em seguida vem o céu recolhendo-se como pergaminho, as ilhas se movendo do seu lugar, as pessoas se procurando nas cavernas para se esconder da face daquele que vem, né, nas nuvens. Então, quer dizer, vai a volta de Cristo, o silêncio no céu, né? Então, quer dizer, tem uma abrangência que começa ali com o evangelho sendo pregado puro, né? Jesus Cristo ali é a primeira igreja pregando o evangelho puro, representado pelo cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Depois veio aquele cavaleiro que tinha o sangue, né? Depois veio aquele preto que era escassez. Depois veio o cavaleiro que era a morte, e assim por diante, né? Então pureza, depois sangue da perseguição e derramamento de sangue, né? O vermelho do sangue da perseguição. Depois veio a escuridão, ou seja, o evangelho ele é comparado como luz, e essa fase a igreja passou como um pouco escura. Depois o resultado dessa perseguição, dessa obscurecimento do evangelho, parar de brilhar, e veio a morte espiritual, e assim, né? Depois vem ali na sequência vem o 5º selo, né? As almas clamando, essas almas representam os mártires clamando: até quando nós vamos sofrer essa injustiça? E aguarde um pouco mais, o juízo vai chegar. Aí vem o juízo, o 6º selo, que é a volta de Cristo, e depois no final aqui o silêncio no céu. Quer dizer, Jesus Cristo vem buscar os dele, e existe uma paz, né, que perdura perante o universo. Depois vem as trombetas. As trombetas, elas começam com saraiva e fogo atirado à terra, e vão até a sétima trombeta, com o reino do mundo se torna do Senhor e do nosso Cristo. Então, as cartas, mensagens de Deus da primeira à última igreja, ou seja, as fases da igreja de Cristo até a segunda vinda dele. Os selos, mostrando o evangelho ali puro, depois as fases que passaria também a igreja até
a volta de Cristo, as trombetas, juízos de Deus, que vão também cobrir nesse mesmo espaço de tempo, até que o reino do mundo se torne do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aí vem Apocalipse, a gente vai cair em Apocalipse 12 e 13, que fala também de Satanás ficando atento para poder esperar Jesus Cristo nascer, perseguir e perseguindo o descendente de Jesus Cristo, né? Que é o que? A igreja cristã. Depois que Jesus Cristo subiu ao céu, ele fica lá como um dragão. A gente sabe que esse dragão aí, ele é Roma em suas duas fases, né? A fase imperial e papal, tentando ali matar os remanescentes, as pessoas, né, que perseveravam em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O capítulo 13, eventos finais. Capítulo 14, resumo também da vitória de Cristo, bem-aventurado, as 3 mensagens angélicas que vão ser pregadas agora no final. O capítulo 15 ali, falando das pragas, né? Das pragas que vão cair sobre as pessoas que rejeitarem a Deus. O capítulo 17 e 18 ali, a queda de Babilônia, a grande meretriz sobre as muitas águas, a queda de Babilônia. Capítulo 19, a volta de Cristo, o estabelecimento do reino dele, né, a vitória da igreja. E o capítulo 20 ali, o castigo final dos ímpios, Satanás dos ímpios, dos anjos maus. E o capítulo 21, 22, o novo céu e nova terra, a restauração de todas as coisas. Então, essa noção macro de como a coisa evolui na profecia bíblica é fundamental para você entender as partes. Então, até o meio do Apocalipse, mais ou menos ali, os conjuntos de 7. E depois, uma descrição dos eventos finais que abrange o mesmo período, mas com outras figuras de linguagem. Então, mas se você vai somando, sobrepondo de uma forma assim que vai se ampliando, né? Você repetindo e ampliando, cobrindo aqueles períodos de 7, você vai vendo diferentes aspectos da mensagem de Jesus Cristo nesse período de tempo. Essa mesma forma, você aplicando nas linhas proféticas do livro de Daniel, é assim que funciona. Ou seja, a mesma forma de aplicar esse paralelismo, você aplica lá Daniel 2. Começa lá com a cabeça de ouro, que representa o Império de Babilônia, e vai até o versículo 44. Deixa eu ver aqui como é que está escrito lá, né? Que fala do reino de Daniel 2:44, fala do reino de Deus, ó. Mas nos dias desses reis, o rei do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro reino, não passará outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, olha só o escopo, o período de tempo da profecia de Daniel 2. Ele vai desde Babilônia até o reino de Jesus Cristo, ó. 700 anos antes de Cristo, a volta de Cristo ali, então pelo menos 2.700 anos de abrangência. O capítulo 7, ele começa falando do quê? Do leão com 4 asas, tá? E vai até onde? Vou ver aqui, capítulo Daniel 7. Sete, 27, ó. O reino e o domínio e a majestade do reino dos céus, debaixo dos céus, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão. Então, a abrangência ali da profecia, tá, dos animais ali de Daniel capítulo 7, ele também tem esse escopo de tempo. Começa ali na Babilônia
e vai até o reino de Jesus Cristo, tá? Que vai ser implantado pela volta dele. Então tem aí também seus 2.700 anos pelo menos seus... porque Babilônia Medo-Persa ali tem uns 600, 700 anos de Cristo e mais esses 2.000 anos agora. Tá? Eu não estou contando o milênio aqui nesse escopo, porque o reino de Jesus Cristo eu estou contando aqui, nesse caso aqui, como se fosse já na segunda volta. Tá? Então, se contar mais um milênio ainda, só que no caso não está aqui, tá? O reino de Cristo aqui no caso já é representado quando a pedra vem e bate aqui, quando o reino passa a ser deles, né? Do Jesus Cristo, já contando aqui na volta de Jesus Cristo. E o capítulo 8, ele começa ali nos Medo-Persas, né? No carneiro ali com 2 chifres, tá? E vai até o juízo, né? A purificação do santuário e o juízo de Deus aqui no final aqui, ó, capítulo 8, versículo 14 ali, ó. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, né? Depois houve versículo 13, depois houve um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, a visão que começa com o carneiro, ela vai até a purificação do santuário, 2.300 anos, né? É uma história ampla, que vai até quando o capítulo 12 fala assim, então, quer dizer, essa profecia ela vai até o juízo. Quando você lê o capítulo 10 e 12, que começa ali com a Pérsia também, né, o capítulo 10 ali, ele fala como, ó, o 3º ano de Ciro, né, presenciei grande conflito. Então, esse capítulo 10 ele começa ali na Medo-Pérsia e ele vai até Miguel se levantando em favor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia e ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, olha o tamanho, olha o escopo de tempo. E Jesus Cristo, por isso que a profecia ela não deve ser enxergada só para o passado, nem só para o futuro. Então, as linhas proféticas que eles chamam aí de preterismo, ou seja, as profecias se cumprem tudo no passado. Essa interpretação é errada. As profecias são lá para o futuro, chama futurismo, né? Dispensacionalismo e tal. Essas profecias aí, essa interpretação profética também errada. A verdadeira interpretação profética é Deus operando a salvação e desvendando as coisas que em breve vão acontecer para os seus servos no decorrer da história. Tá? Essa mesma compreensão da abrangência profética, se você levar para o livro de Levíticos, né, que a lei de Moisés é o verdadeiro fundamento da minha Apocalipse, você vê o que lá em Levítico 23, a sequência das festas, elas começam com Páscoa e vão até tabernáculos. A sexta é a expiação, que é o equivalente aqui no paralelo de Daniel 8 aqui, ó, com a purificação do santuário, né, que é o paralelo no capítulo 7 com o juízo, assentou-se com o juízo, né? Então, se você pegar lá a festa de expiação é paralela aqui, você vê o que? Jesus Cristo começou a cumprir aquela sequência do calendário profético de Levítico 23, na morte dele, e vai cumprir até tabernáculos, que é um novo céu e nova terra. Quando ele vir fazer o novo céu e nova terra, então vai se cumprir aquela palavra: nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Enquanto está cumprindo, você vai acompanhando Jesus Cristo cumprindo a tipologia da lei, né? De Moisés, dos profetas. Então, sem essa compreensão dessa dinâmica, desse grande quadro, você corre o risco de
ficar totalmente perdido na interpretação da profecia. Então, esse início e esses fins são grandes marcos. Quando você estuda a história, as profecias bíblicas, essas que eu mencionei aqui, em paralelo, você vê uma grande linha, ela vai acontecendo. E teve profeta que ele recebeu revelações que não tem, vamos supor, essa abrangência toda, mas é de pontos específicos. Quando você entende o todo por essas linhas que estão em paralelo, você pega aquelas profecias, tá? Zacarias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, às vezes ele tem visão que o que ele viu, ele ajuda a complementar um passo desse aqui. Aí você sabe encaixar bem. Eu já vi gente falando em debates de profecia de Zacarias, não, Zacarias tal, não sei o que. Se ele não entende esse escopo, ele pega aquela profecia do profeta Zacarias e não sabe onde encaixar. Por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, tá? E eu posso saltar. De repente eu posso falar, tá? Do evangelho sendo pregado pelo derramamento do Espírito Santo para um paralelo do derramamento do Espírito Santo para fechamento da obra, para preparar a igreja para combater contra a besta e sua imagem. Só que aqui já tem um espaço de tempo. É verdade que algumas profecias podem ser aplicadas para dois momentos, como Joel, que fala que os vossos filhos profetizarão, terão sonhos, que Pedro aplica lá o começo, né, do evangelho sendo pregado através da manifestação do Espírito Santo. E eu posso aplicar isso aí para os eventos finais que vai acontecer agora, né? No Monte Sião e em Jerusalém serão os que estarão salvos, sangue, fogo, fumaça, o sinal no sol, na lua e nas estrelas. Você vê que Joel já falava disso. Então você pega aquele mesmo fenômeno que aconteceu você pega aquela mesma passagem que Pedro aplicou para o Espírito Santo, o Evangelho sendo pregado ali, a habilitação das profecias bíblicas, desvendando a profecia que Jesus era o Messias. Você pode pegar essa mesma obra, vai acontecer agora no final. Então você tem essa dinâmica, mas você tem que saber pôr ela no lugar correto. Senão você faz uma bagunça na profecia. Você começa a inventar coisas que não está lá, começa a pegar textos e encaixar em verdades que não tem. E qual é uma das grandes importâncias de se interpretar corretamente a profecia? Uma das grandes importâncias é o seguinte: você conhecendo corretamente a profecia, você vai ensinar ela certo, e nos eventos que vai desdobrando, você se posiciona do lado certo. Porque tem gente que vai acontecer, que está interpretando a profecia errado, e pode ser que aquela profecia dele até se cumpra, e ele vai falar o quê? Nossa, eu expliquei a profecia e se cumpriu, mas ele vai estar enganado. E aí ele vai fazer parte daquelas pessoas que foram seduzidas e enganadas por Satanás. Tá? Por quê? A profecia às vezes caminha de um jeito. Satanás implanta a sua falsa interpretação profética, como foi na época que Jesus Cristo veio pela primeira vez. Os judeus tinham as profecias, mas não identificaram ele. Achavam que ele ia vir de um jeito, ele veio de outro. Então, interpretar corretamente as profecias faz com que você como os judeus rejeitaram o Messias, vai fazer com que você rejeite a volta dele agora no final, ou os eventos, ou se posicione do lado errado. Interpretar as profecias corretamente, logo você vai receber a marca da besta e vai estar achando que está cumprindo a hora de Deus, quando você está sendo marcado pelo anticristo. Tá? Então, é um apelo que eu faço. Estudar a Bíblia, conhecer os escopos, esses marcos, ajuda você a entender. Tá? Tem gente que vai interpretar o chifre pequeno, que acontece no Império Romano ali agora, já na Roma papal, ele joga para antes de Jesus Cristo, Antigo Epifânio. É uma interpretação assim, mas tão ruim, chega a doer. Então, cuidado, se apegue à palavra. Comentários escrevam aí embaixo, e muito obrigado pela atenção aí, e um grande abraço a todos.